Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. agenciadepodcast.com.br. Como derrotar um dos maiores generais da história? É possível evitar o surgimento de exércitos tão poderosos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Batalha de Waterloo. O conflito mais decisivo e crucial na carreira de Napoleão Bonaparte. O meu objetivo com esse episódio é te dar um bom panorama sobre essa batalha e o seu impacto para a Europa. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que saber que, por mais que essa batalha tenha acontecido em 1815, as suas origens são bem anteriores. Napoleão Bonaparte ganhou destaque no desenrolar da Revolução Francesa. Em 1793, aconteceu o chamado Cerco de Toulon, onde as tropas francesas estavam sendo dominadas pelos ingleses e outros inimigos. Será nesse conflito a primeira vez que veremos referência a Napoleão nas guerras revolucionárias, e a sua atuação foi registrada porque ficou evidente que as táticas de Napoleão foram cruciais para a vitória dos revolucionários. Por conta desse destaque, ele foi promovido pela primeira vez a comandante da artilharia republicana. Essa foi a primeira de muitas que ele receberia ao longo dos anos. Esse primeiro conflito entre o exército revolucionário e outras potências já é um excelente exemplo de como os outros impérios reagiram à Revolução Francesa. Uma coisa que pode explicar as constantes guerras que surgiram desde a queda da Bastilha é uma tentativa de proteger o antigo regime e as monarquias nacionais nos moldes tradicionais. O historiador Eric Hobsbawm, no seu livro Era das Revoluções, vai dizer que, abre aspas, de 1792 a 1815, houve guerra quase ininterrupta na Europa, em combinação ou simultaneamente com outras guerras fora do continente. Fecha aspas. Então é como se a Revolução Francesa desencadeasse uma grande onda de guerras, sendo boa parte delas em reação aos ideais revolucionários vistos desde 1789. Por conta dos diversos anos servindo o exército revolucionário e nos conflitos militares que foi designado ter vencido todas as batalhas, poucas pessoas tinham tanta credibilidade e popularidade na França como Napoleão Bonaparte. O general soube usar isso ao seu favor, sendo um dos articuladores do golpe do 18 de Brumário, que em seguida instaurou um consulado na França, onde 3 cônsules iriam ser responsáveis pelo poder executivo no país. Além de Napoleão, os outros 2 cônsules eram Roger Ducos e Emmanuel Sieyès, mas que não tinham nem metade da força política que o general tinha. Napoleão usou a sua influência e popularidade para minar a participação dos outros 2 cônsules e, através de um plebiscito, concentrou poderes na sua mão. Com a consolidação do seu governo, ele se tornou imperador da França em 1804. Bonaparte fez uma série de reformas jurídicas na França, como o Código Civil, e além disso se destacou como um grande pensador. O general francês tem uma grande obra analisando e interpretando Maquiavel, o autor de O Príncipe. E eu vou explicar melhor como que o francês se desenvolveu nesse seu lado mais intelectual para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você pode ouvir os episódios exclusivos aqui no Spotify, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé.
Mas enfim, gente, Napoleão aproveitou esse momento de centralidade política interna para voltar os seus exércitos para as fronteiras, para se protegerem de possíveis invasões. Um dos seus primeiros alvos foi o governo austríaco, que estava se organizando para invadir a França. Muitos historiadores chamam o início dessas batalhas como as Guerras Napoleônicas. Napoleão teve vitórias esmagadoras em batalhas como Austerlitz, em 1805, Jena ao Wested, em 1806, e Wagram, em 1809. No auge do seu império, entre 1807 a 1812, ele dominava grande parte da Europa Ocidental e Central, impondo a sua influência sobre diversos reinos, seja diretamente ou seja por meio de monarcas aliados, como o rei José Bonaparte, o seu irmão, que foi colocado no trono da Espanha. No entanto, a campanha fracassada na Rússia em 1812, onde o exército francês enfrentou um inverno rigoroso, e a tática de terra arrasada dos russos, iniciou o declínio de Napoleão. A Sexta Coligação, aliança dos inimigos da França, foi formada em 1813, reunindo potências como Reino Unido, Rússia, Áustria e Prússia. Juntos, conseguiram derrotar Napoleão na Batalha de Leipzig. No ano seguinte, em 1814, as forças da coligação invadiram Paris, forçando Napoleão a abdicar o trono. Após a sua abdicação em abril de 1814, Napoleão foi enviado ao exílio na ilha de Elba, localizada no Mar Mediterrâneo. Enquanto isso, em Paris, a monarquia Bourbon foi restaurada com a ascensão de Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que havia sido executado durante a Revolução Francesa. A restauração do rei não foi bem recebida por todos os setores da sociedade francesa. O regime monárquico tentava reverter muitas das reformas implementadas durante o governo napoleônico, gerando insatisfação entre ex-soldados do Grande Exército e setores republicanos e liberais da sociedade. Além disso, Luís XVIII enfrentava dificuldades para consolidar a sua autoridade, pois a população estava dividida entre monarquistas, napoleônicos e aqueles que ainda apoiavam os ideais da Revolução Francesa. A França, sob a monarquia restaurada, também enfrentava pressões externas, pois as potências vencedoras da guerra estavam redesenhando o mapa europeu no Congresso de Viena. O objetivo era restaurar o equilíbrio de poder e garantir que nenhuma nação, especialmente a França, pudesse novamente dominar o continente. Mesmo exilado em Elba, Napoleão acompanhava a situação política na França e percebeu que Luís XVIII estava perdendo o apoio. Aproveitando essa fragilidade, ele planejou seu retorno e no dia 26 de fevereiro de 1815, ele escapou de Elba com um pequeno grupo de soldados. Em 1º de março, ele desembarcou no sul da França, em Golfe-Juan, e iniciou a sua marcha para Paris. Ao invés de ser capturado, Napoleão conseguiu atrair milhares de soldados para sua causa. À medida que avançava em direção à capital, unidades militares enviadas para detê-lo se juntavam a ele, inclusive o Marechal Ney, que havia prometido a Luís XVIII capturar Napoleão, mas acabou aderindo ao lado do general. No dia 20 de março de 1815, Napoleão entrou triunfalmente em Paris, sem disparar um tiro. Luís XVIII fugiu para a Bélgica e Napoleão reassumiu o trono, dando início ao período conhecido como o Governo dos 100 Dias, uma tentativa de restaurar o seu império e consolidar novamente o seu domínio na Europa. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. This message is brought to you by Abercrombie Kids, your place to shop everything they need for a summer full of memories. Kids can never have too many shorts and tees, and Abercrombie Kids has endless options. Planning a water park or beach trip? Get them new swim with next-level comfort. Summer's calling. Answer with Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. O retorno de Napoleão causou uma grande agitação na Europa. As potências que estavam reunidas no Congresso de Viena declararam o francês um inimigo público
e rapidamente formaram a 7ª coligação, composta pelo Reino Unido, Prússia, Áustria, Rússia e Holanda, e ainda outros aliados menores. Dessa vez, os líderes da coligação decidiram agir rapidamente para evitar que o Napoleão tivesse tempo de fortalecer as suas tropas. O plano era atacar a França antes que o Napoleão pudesse consolidar o seu poder e reunir tropas o suficiente para uma guerra prolongada. Napoleão sabia que enfrentaria um enorme desafio. Ele conseguiu reorganizar o exército francês, mas a sua força ainda era menor do que a dos aliados. Para ter alguma chance de vitória, ele decidiu adotar uma estratégia ofensiva, atacar antes que os exércitos da coligação conseguissem se reunir. Em junho de 1815, o Napoleão concentrou as suas forças no norte da França e decidiu atacar a Bélgica, onde as tropas do Duque de Wellington, compostas por britânicos e aliados, e de Blücher, que era composta por prussianos, estavam localizadas. Seu objetivo era derrotar cada exército separadamente, antes que pudessem reunir as forças contra ele. No dia 15 de junho de 1815, o Napoleão cruzou a fronteira com a Bélgica e dividiu seu exército em 3 partes. Seu plano era avançar entre os exércitos britânico e prussiano, os separando e impedindo que se unissem para lutar contra ele ao mesmo tempo. No dia 16 de junho, Napoleão obteve uma vitória contra os prussianos na Batalha de Ligny, forçando Blücher a recuar. No mesmo dia, em Quatre-Bras, uma batalha se iniciou entre as forças britânicas de Wellington e parte do exército francês. Apesar de sua vitória em Ligny, Napoleão cometeu um erro crucial. Ele não perseguiu os prussianos com força suficiente, permitindo que Blücher reorganizasse as suas tropas e voltasse ao campo de batalha dias depois. Wellington, por sua vez, retirou as suas forças de Quatre-Bras e se posicionou nas colinas de Waterloo, onde planejava fazer a sua resistência final contra o Napoleão. A batalha decisiva seria travada no dia 18 de junho de 1815. Napoleão reuniu aproximadamente 73 mil soldados para a campanha de Waterloo, incluindo 48 mil infantarias, 14 mil cavaleiros e 250 canhões de artilharia. A força francesa, mesmo numerosa, não era tão experiente quanto os veteranos que haviam lutado nas campanhas anteriores, pois muitos haviam sido mortos ou eram prisioneiros após a derrota de 1814. O exército francês era composto por 3 principais corpos: o primeiro corpo do exército, comandado pelo marechal Jean-Baptiste Drouet, o conde d'Erlon, responsável pelo ataque ao centro das forças aliadas. O segundo corpo do exército, liderado pelo marechal Honoré Charles Reille, que atacaria o flanco direito das forças britânicas. A Guarda Imperial, que era a elite do exército napoleônico, composta pelos soldados mais experientes, que seria mantida em reserva para o golpe final. A cavalaria francesa, sob o comando do marechal Michel Ney, incluía unidades de hussardos, dragões e couraceiros, tropas altamente treinadas que desempenhariam um papel crucial durante a batalha. Como eu disse, Napoleão planejava dividir e derrotar os exércitos da 7ª coligação antes que eles pudessem se unir. Como a retirada britânica o levou até Waterloo, ele viu a oportunidade de enfrentar Wellington antes da chegada dos prussianos. Seu plano consistia em atacar o centro das forças britânicas, impedir a chegada dos reforços prussianos, mantendo as tropas em Ligny para conter o Blücher, e depois usar a Guarda Imperial para esmagar a resistência final e garantir a vitória. Porém, a execução dessa estratégia enfrentou diversos desafios, incluindo um terreno lamacento, dificuldades de coordenação e a resistência determinada das forças britânicas e prussianas. O exército comandado pelo Duque de Wellington era uma força bem diversificada, composta por soldados britânicos, holandeses, belgas e tropas alemãs de Hanover, Nassau e Brunswick. No total, contava com aproximadamente 68 mil soldados, sendo 50 mil infantarias, 11 mil cavaleiros e 156 canhões. A posição defensiva do Wellington dava aos britânicos a vantagem da elevação do terreno, dificultando os ataques franceses e protegendo as suas tropas da artilharia inimiga. O plano de Wellington era manter uma defesa sólida, resistindo até a chegada dos prussianos. Ele se posicionou atrás de uma cadeia de colinas, tornando as suas forças menos vulneráveis ao fogo francês. A disciplina britânica e a experiência das tropas veteranas foram cruciais para resistir à ofensiva francesa ao longo do dia.
O exército prussiano, sob o comando do Marechal Gebhard Leberecht von Blücher, contava com cerca de 50 mil soldados e 134 canhões. Embora tivesse sofrido uma derrota inicial em Ligny, os prussianos estavam determinados a se reagrupar e voltar ao combate. A força prussiana era organizada em 4 corpos principais, sendo o 4º corpo liderado pelo general Friedrich Wilhelm von Bülow, o primeiro a chegar ao campo de batalha em Waterloo. Blücher sabia que Napoleão tentaria impedir que os seus exércitos se reunissem. Então, após a derrota em Ligny, ele ordenou que suas tropas marchassem rapidamente para reforçar Wellington. A estratégia prussiana foi arriscada, pois exigia uma marcha forçada por terrenos difíceis, mas foi fundamental para o desenrolar da batalha. Além da força numérica e das estratégias militares, um fator que impactou a atuação dos exércitos foi o terreno e as condições climáticas. Na véspera da batalha, uma forte chuva transformou o campo de batalha em um pântano lamacento, tornando a movimentação das tropas e da artilharia extremamente difícil. Esse fator prejudicou principalmente os franceses, pois atrasou o seu avanço e reduziu a eficácia dos seus canhões. Enquanto os britânicos estavam bem posicionados nas colinas, os franceses enfrentaram dificuldades para deslocar as suas tropas em campo aberto. O terreno também impactou a cavalaria, tornando as cargas menos eficientes e aumentando as baixas. O exército prussiano, por sua vez, teve que marchar por terrenos enlameados e florestas, o que atrasou a sua chegada, mas não impediu que entrasse no campo de batalha a tempo de decidir o confronto. O cenário estava montado para uma batalha sangrenta. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como que foi o confronto dessas tropas em Waterloo e qual foi o destino de Napoleão Bonaparte. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre armas, estratégia, influência, legado e morte. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Só há 2 forças nesse mundo, o espírito e a espada. Mas no final, o espírito supera a espada. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir teriam sido ditas pelo Napoleão Bonaparte às vésperas da Batalha de Waterloo. A manhã do dia 18 de junho de 1815 amanheceu nublada e chuvosa nos arredores da vila de Waterloo, na Bélgica. Após anos de batalhas e campanhas militares que remodelaram a Europa, Napoleão Bonaparte estava prestes a enfrentar o seu maior e último desafio. O confronto contra as forças da 7ª Coligação, lideradas pelo Duque de Wellington e pelo Marechal Prussiano Blücher, decidiria não apenas o destino da França, mas também o futuro da ordem política europeia. A batalha começou por volta das 11h30 da manhã e se estendeu até o final da tarde. Os combates começaram com um ataque francês contra a fazenda fortificada em Hougoumont, uma posição estratégica no flanco direito de Wellington. Napoleão ordenou que o 2º corpo do Marechal Reilly atacasse a posição, esperando que isso forçasse os britânicos a deslocarem tropas para reforçar a defesa. A batalha em Hougoumont se tornou um microcosmo da luta em Waterloo. Os franceses lançavam ataques constantes, mas as forças britânicas e aliadas, protegidas pelos muros da fazenda, resistiam com bravura. Durante horas, os franceses tentaram romper as defesas, até conseguirem abrir um portão lateral. No entanto, os britânicos reagiram rapidamente e fecharam a passagem, prendendo e massacrando os soldados franceses que haviam entrado. A luta por Hougoumont fixou milhares de tropas franceses no combate, enfraquecendo a ofensiva principal de Napoleão no centro. Apesar de sua importância tática, a fazenda permaneceu nas mãos dos britânicos até o fim da batalha.
Enquanto os combates em Hougoumont continuavam, Napoleão lançou o primeiro grande ataque de infantaria contra o centro do exército de Wellington. Por volta das 1h30, o primeiro corpo do general d'Erlon, com cerca de 17.000 soldados, avançou em colunas densas contra as posições britânicas. As tropas francesas marcharam em direção à fazenda de La Haie-Sainte, defendida por soldados da King's German Legion. A infantaria britânica, experiente e bem posicionada, utilizou a clássica formação em linha, que permitia que um grande número de soldados disparasse simultaneamente contra o inimigo. O avanço francês, inicialmente promissor, encontrou forte resistência. No momento crítico do ataque, Wellington ordenou que a sua cavalaria pesada, os Scots Greys e os Royal Dragoons, carregasse contra os franceses. A investida foi devastadora. Os cavaleiros britânicos dizimaram as colunas de d'Erlon, matando centenas de soldados e capturando várias bandeiras inimigas. Porém, a cavalaria britânica, empolgada com o sucesso, avançou longe demais e foi contra-atacada pela cavalaria francesa. Muitos cavaleiros britânicos foram mortos ou capturados, mas o ataque francês ao centro foi repelido. Após o fracasso do ataque de d'Erlon, Napoleão mudou de estratégia. Ele ordenou que a sua artilharia de grande calibre bombardeasse as linhas britânicas, enfraquecendo as suas defesas. No entanto, o terreno lamacento, resultado das chuvas da noite anterior, dificultou a movimentação dos canhões franceses, reduzindo a sua eficácia. Wellington, sabendo da fragilidade da sua posição, manteve as suas tropas resguardadas nas encostas das colinas, minimizando os danos causados pelos projéteis inimigos. Enquanto isso, os franceses tentavam conquistar La Haie-Sainte, um ponto-chave na linha defensiva britânica. Após uma luta feroz, os franceses finalmente tomaram a fazenda por volta das 5h30 da tarde, abrindo uma brecha no centro aliado. Napoleão acreditava que aquele era o momento ideal para um ataque final, mas nesse instante surgiu uma ameaça no horizonte. Os primeiros destacamentos do exército prussiano estavam chegando. Enquanto Napoleão tentava furar o bloqueio britânico, o Marechal Blücher cumpriu a sua promessa para reforçar Wellington. Por volta das 4h30 da tarde, os primeiros regimentos prussianos do 4º Corpo de von Bülow começaram a pressionar o flanco direito francês, próximo à vila de Plancenoit. Para tentar neutralizar a ameaça prussiana e garantir a vitória antes que Wellington fosse totalmente reforçado, Napoleão confiou a Michel Ney, o seu marechal mais experiente, a tarefa de romper as defesas britânicas. Ney ordenou uma carga massiva de cavalaria com cerca de 5 a 6 mil cavaleiros franceses, incluindo os famosos couraceiros, conhecidos pelas suas armaduras metálicas. A carga de Ney foi alta, mas mal planejada. Sem apoio de infantaria e artilharia, a cavalaria francesa avançou contra as linhas britânicas formadas em quadrados, uma formação defensiva altamente eficaz contra ataques de cavalaria. Os britânicos resistiram bravamente, disparando rajadas devastadoras que dizimaram as fileiras francesas. Após diversas investidas fracassadas, Ney perdeu metade da sua cavalaria e não conseguiu romper as defesas inimigas. Enquanto isso, os prussianos avançaram cada vez mais sobre o flanco francês. Com a chegada dos prussianos e o fracasso das investidas anteriores, Napoleão jogou a sua última cartada, a Guarda Imperial, a sua unidade de elite, composta pelos soldados mais experientes do exército francês. Por volta das 7h30 da noite, a Guarda Imperial marchou em direção ao centro aliado, tentando um último ataque para romper as defesas de Wellington. Inicialmente, a ofensiva teve sucesso, avançando sobre as posições britânicas. No entanto, Wellington reuniu todas as forças disponíveis para um contra-ataque decisivo. O regimento dos Foot Guards britânicos, junto com tropas holandesas e alemães, enfrentou a Guarda Imperial em uma das lutas mais ferozes da batalha. Pela primeira vez, a lendária unidade de Napoleão começou a ceder terreno. Quando os prussianos atacaram pelo flanco, a Guarda Imperial entrou em colapso e bateu em retirada. Ao ver a sua tropa mais confiável fugir do campo de batalha, o restante do exército francês entrou em pânico. Gritos de La Garde recule, que é a guarda recue, se espalharam, causando um efeito dominó de deserções e caos. Por volta das 8h30 da noite, os britânicos e prussianos avançaram em todas as frentes. O exército francês estava desmoronando, e Napoleão percebeu que não havia mais esperança de vitória.
Ele abandonou o campo de batalha e fugiu em direção ao sul, tentando reorganizar as suas forças. A resistência francesa continuou por alguns dias, mas era impossível reverter a derrota. A vitória da 7ª Coligação selou o destino de Napoleão e marcou o fim definitivo do Império Napoleônico. A derrota em Waterloo destruiu as esperanças de Napoleão de restaurar o seu império. Após fugir do campo de batalha, ele retornou a Paris, onde tentou reunir apoio político e militar para continuar a luta. Porém, ficou claro que o seu governo havia perdido legitimidade. A Assembleia Nacional e o governo francês, temendo represálias da 7ª Coligação, pressionaram Napoleão para ele abdicar mais uma vez. Em 22 de junho de 1815, apenas 4 dias após a sua derrota, ele renunciou ao trono pela 2ª vez. Dessa vez, porém, não haveria retorno ao poder. Napoleão fugiu para Rochefort, onde tentou escapar para os Estados Unidos, mas a sua rota foi bloqueada pela Marinha Real Britânica. Sem alternativas, no dia 15 de julho, ele se rendeu aos britânicos e foi enviado ao seu último exílio na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico. Santa Helena era uma ilha completamente isolada, escolhida pelos britânicos para tentar evitar qualquer possibilidade de fuga ou resgate. Napoleão permaneceu ali até a sua morte, no dia 5 de maio de 1821, vivendo sob vigilância constante e escrevendo as suas memórias, nas quais buscou justificar os seus feitos e culpar a traição dos seus comandantes pela derrota em Waterloo. Com a queda definitiva de Napoleão, a monarquia Bourbon foi restaurada mais uma vez. O rei Luís XVIII, que havia fugido para a Bélgica durante o governo dos 100 Dias, retornou a Paris com o apoio da 7ª Coligação. A restauração, porém, não foi tranquila. Muitos franceses ainda viam Napoleão como um líder legítimo, e a volta dos Bourbon foi vista com desconfiança, especialmente entre aqueles que haviam se beneficiado das reformas napoleônicas. A nova monarquia teve que equilibrar os interesses de diferentes grupos, mantendo algumas reformas da Revolução Francesa, enquanto restabelecia a ordem tradicional. Além disso, as forças aliadas ocuparam a França até 1818, garantindo que não houvesse novos levantes bonapartistas. Tropas britânicas, prussianas e austríacas foram estacionadas em diferentes regiões para impedir qualquer tentativa de reviver o império. A vitória em Waterloo consolidou as decisões tomadas no Congresso de Viena. As principais decisões do Congresso envolviam restaurar as monarquias depostas por Napoleão, garantindo a volta dos reis considerados legítimos, criando um equilíbrio de poder, impedindo que qualquer nação dominasse o continente novamente, redesenhando as fronteiras europeias, redistribuindo territórios de acordo com os interesses das potências vencedoras. O Reino Unido, Áustria, Prússia e Rússia despontaram como as grandes potências da Europa, estabelecendo um sistema que manteve relativa estabilidade por várias décadas. O Tratado de Paris de 1815 impôs condições severas à França, incluindo perdas territoriais, indenizações financeiras e a presença temporária de tropas estrangeiras. Waterloo rapidamente se tornou um símbolo na cultura europeia. A batalha entrou para o imaginário popular como o grande confronto entre Napoleão e os seus inimigos, inspirando livros, pinturas e até expressões. Por exemplo, a frase "ter o seu Waterloo", que se tornou sinônimo de enfrentar uma derrota definitiva, sendo usada para descrever momentos críticos em diversas áreas da vida. Waterloo teve um impacto que foi além do campo de batalha. Ela marcou o início do que se tornaria um século de relativa paz na Europa, com apenas conflitos isolados até a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a derrota de Napoleão foi um golpe definitivo contra o modelo de império expansionista, consolidando a ideia de que a Europa deveria ser governada por acordos diplomáticos em vez de guerras de conquista. Porém, o sonho napoleônico não morreu completamente. No final do século XIX, movimentos nacionalistas e imperialistas ressuscitariam ideias napoleônicas de um grande império francês, culminando na ascensão de Napoleão III e no envolvimento da França em novos conflitos. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Revolução Francesa, o segundo se chama Napoleão, e o terceiro se chama Guerras Napoleônicas. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá!
Quando falamos na história da Batalha de Waterloo, estamos falando de um confronto decisivo que marcou o fim do Império de Napoleão Bonaparte. A batalha aconteceu na atual Bélgica e colocou o exército francês contra as forças da 7ª Coligação, lideradas pelo Duque de Wellington do Reino Unido e pelo marechal prussiano Gebhard von Blücher. Após escapar do exílio na ilha de Elba, Napoleão retornou ao poder na França e mobilizou tropas para enfrentar os exércitos aliados antes que eles pudessem se reorganizar. Em Waterloo, os franceses lançaram ataques decisivos contra as posições britânicas, mas enfrentaram forte resistência. A batalha foi acirrada, com momentos de avanço francês, mas as tropas de Wellington resistiram às investidas, aguardando o reforço prussiano. A chegada dos prussianos ao campo de batalha desequilibrou o confronto. Napoleão até tentou lançar a sua guarda imperial na sua última tentativa de investida, mas foi derrotado, levando o exército francês ao colapso. Derrotado, Napoleão abdicou poucos dias depois e foi exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. A vitória da coligação encerrou a Era Napoleônica e redefiniu o mapa político da Europa, consolidando a ordem restaurada pelo Congresso de Viena. O objetivo era evitar que um novo Napoleão surgisse, mas não demoraria muito tempo para que um novo levante revolucionário atingisse a França e em seguida a toda a Europa. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!